Você já se perguntou o que aconteceria se você realmente colocasse Deus em primeiro lugar em cada área da sua vida por 30 dias? Não pela metade. Não só nos domingos. Completamente. A maioria das pessoas quer paz, direção, alegria e uma virada de vida. Mas continuam colocando Deus em segundo, terceiro ou até por último. A gente acorda e pega o celular antes de orar. Confia mais nos próprios sentimentos do que na palavra de Deus. Corre atrás de sucesso, reconhecimento, relacionamentos e aprovação, esperando que essas coisas finalmente preencham o vazio. Mas Jesus disse algo poderoso em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo muda tudo. E se pelos próximos 30 dias você tomasse uma decisão todos os dias? Deus em primeiro lugar. Não religião, não perfeição, só entrega diária. Porque ao final desse vídeo, você pode perceber que colocar Deus em primeiro lugar não muda só a sua rotina, muda a sua vida inteira. Ponto 1. Colocar Deus em primeiro lugar muda suas prioridades. Uma das primeiras coisas que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar é isso. Suas prioridades começam a mudar. De repente, coisas que pareciam urgentes e essenciais perdem a força sobre você. A necessidade de impressionar pessoas, a comparação constante, a corrida interminável atrás de coisas que não duram. Você começa a enxergar a vida de outro jeito. Pensa em Moisés. Antes do deserto, Moisés estava focado em posição, em poder, em identidade própria. Mas quando encontrou Deus na sarça ardente, suas prioridades mudaram completamente. O que antes parecia importante deixou de ser. O que antes parecia impossível se tornou o chamado. Lucas 9:23 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Repara que Jesus disse cada dia. Colocar Deus em primeiro lugar não é um momento emocional único. É uma escolha diária. E aqui está o que muitas pessoas descobrem nesses 30 dias. A oração passa a ser mais importante que o entretenimento. A paz passa a valer mais que a popularidade. A obediência passa a ser maior que o conforto. Imagine sua vida como uma bússola. Por anos, talvez você tenha deixado as circunstâncias, as pessoas e as emoções definirem o norte. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, a bússola finalmente aponta na direção certa. E isso muda o destino. O mundo diz para seguir o coração. Mas Jeremias 17:9 diz que o coração pode enganar. Deus não nos chama para seguir emoções. Ele nos chama para segui-lo. E quando Deus se torna sua prioridade mais alta, tudo o mais começa a se encaixar no lugar certo. Ponto 2. Colocar Deus em primeiro lugar traz paz no meio do caos. Muitas pessoas acham que paz vem de ter uma vida perfeita. Mas a paz bíblica vem de ter Deus no centro da sua vida, mesmo quando tudo ao redor parece bagunçado. Pensa em Paulo e Silas. Estavam na prisão, acorrentados, sem saída visível. Mas à meia-noite, não de manhã quando ficasse mais fácil, não depois que a situação melhorasse, à meia-noite eles oravam e cantavam. Pensa nisso. Eles não buscaram Deus só quando a vida estava fácil. Permaneceram fiéis no momento mais escuro. E porque Deus estava em primeiro na vida deles, o medo não os controlava. Essa mesma coisa começa a acontecer quando você coloca Deus em primeiro lugar por 30 dias. Suas circunstâncias podem não mudar instantaneamente, mas seu coração começa a mudar. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus em oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse tipo de paz não faz sentido para o mundo. Você ainda pode ter contas para pagar, ainda pode ter lutas, ainda pode ter orações sem resposta. Mas agora, você não está mais carregando esses fardos sozinho. E muitas pessoas descobrem que quando passam os primeiros momentos do dia com Deus, em vez de com o estresse, a preocupação perde força. A batalha na mente fica mais quieta. O espírito fica mais forte. E em vez de entrar em pânico primeiro, você começa a orar primeiro. Se essa mensagem está tocando o seu coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Deus em primeiro lugar, sempre. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Ponto 3. Colocar Deus em primeiro lugar expõe o que tem controlado você. Essa parte é desconfortável, mas poderosa. Quando você verdadeiramente coloca Deus em primeiro lugar, ídolos escondidos começam a aparecer. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Para algumas pessoas é dinheiro, para outras é relacionamento, para outras é redes sociais, sucesso, desejo ou aprovação das pessoas. Em Êxodo 23, Deus disse: "Não terás outros deuses diante de mim." Repara que ele não disse ao lado, disse diante. Porque Deus se recusa a competir pelo primeiro lugar na nossa vida. Pensa em Salomão. Salomão começou com sabedoria, com foco em Deus, com um coração alinhado. Mas aos poucos foi deixando outras coisas ocuparem o primeiro lugar: riqueza, poder, relacionamentos que o afastavam de Deus. E o resultado foi uma vida que por fora parecia ter tudo e por dentro estava vazia. Eclesiastes 2:11 registra ele dizendo: "Olhei para tudo que as minhas mãos tinham feito, e tudo era vaidade." Às vezes, durante esses 30 dias de colocar Deus em primeiro lugar, Deus começa a revelar as coisas em que confiamos mais do que nele. Isso pode doer no começo, mas a exposição leva à liberdade. Imagine um médico encontrando uma doença escondida cedo o suficiente para curar. Pode doer ouvir o diagnóstico, mas salva a sua vida. Da mesma forma, Deus expõe os apegos doentios porque quer curar o seu coração. E aqui está a parte bonita. Quando Deus remove ídolos, ele preenche esse espaço vazio com a sua presença. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. Esse vazio que as pessoas sentem é frequentemente uma fome espiritual que só Deus pode saciar. Ponto 4. Colocar Deus em primeiro lugar fortalece a sua fé. A fé cresce quando é exercitada. E uma das formas mais rápidas de crescer na fé é escolher consistentemente Deus, mesmo quando os sentimentos flutuam. Muitas pessoas dependem das emoções para se manter perto de Deus. Mas a fé madura continua obedecendo mesmo nos dias difíceis. Pensa em Josué. Depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar um povo inteiro para uma terra que ainda precisava ser conquistada. Não havia garantia visível. Não havia caminho já aberto. Mas Josué 1:9 registra Deus dizendo: "Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo." E Josué obedeceu antes de ver o resultado. Isso é poderoso. E é exatamente isso que acontece quando você se compromete a colocar Deus em primeiro lugar. Você começa a confiar em Deus além das suas emoções. Talvez durante esses 30 dias você acorde cedo para orar, mesmo cansado. Perdoe alguém mesmo magoado. Pare de ceder mesmo quando tentado. Escolha a obediência mesmo quando ninguém está vendo. Cada pequeno ato de obediência fortalece músculos espirituais, e com o tempo você começa a notar algo incrível. A sua confiança em Deus
se torna mais forte do que o seu medo. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, ler as Escrituras diariamente importa. Quanto mais tempo você passa na palavra, mais o seu pensamento muda. O medo começa a encolher, a fé começa a crescer, a esperança começa a voltar. Você para de ver os problemas como maiores do que Deus. Em vez disso, você começa a lembrar o quanto Deus sempre foi fiel. Ponto 5. Colocar Deus em primeiro lugar pode transformar a sua vida inteira. Aqui está uma verdade que muitas pessoas descobrem. Colocar Deus em primeiro lugar não melhora só uma área da vida. Impacta tudo. Seus relacionamentos mudam, sua mentalidade muda, seus hábitos mudam, suas reações mudam. Até a forma como você fala começa a mudar. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Deus é especialista em transformação. Pensa em Pedro. Pedro era impulsivo, instável, cheio de inseguranças. Negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Mas depois do encontro com o Espírito Santo, esse mesmo Pedro pregou e 3.000 pessoas se renderam a Deus em um único dia. Isso é o poder da entrega. Deus não transforma só o destino, transforma o caráter. E talvez durante esses 30 dias, você comece a quebrar padrões antigos. Desenvolva disciplina. Se torne mais gentil, mais paciente. Pare de viver só para si mesmo. Não porque está se esforçando sozinho, mas porque Deus transforma as pessoas de dentro para fora. João 15:5 diz: sem mim, nada podeis fazer. Repara que Jesus não disse algumas coisas, disse nada. A transformação real acontece quando permanecemos conectados a Ele. E às vezes, o maior milagre não é o sucesso externo. Às vezes, o maior milagre é se tornar a pessoa que Deus criou você para ser.